Boa noite, senhores trabalhadores, o público presente, aos nossos amigos, os trabalhadores que estão acompanhando pelas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos todos nós uma noite de muita paz, muita luz e muitas bênçãos em nossas vidas. Os nossos protocolos continuam, os nossos ventiladores têm que permanecer ligados, não tem jeito. Recomendações para que traga uma blusinha, um casaquinho de casa, ok? Pedimos ainda que ao encerrar as atividades, para que todos nós saiamos, o público que está lá atrás, preferencial primeiro, um a um, para que não haja tumulto, não haja aglomerações, ok? Os trabalhadores nos ajudam bastante nesse sentido, para que tudo possa correr na mais perfeita ordem. A nossa programação de hoje, a leitura da mensagem, o Evangelho e prece inicial, está com o Rubens Alves. A palestra, tema Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, com o nosso colaborador Sebastião Oliveira. E as vibrações finais, prece final, é o nosso amigo Adilson Zanardo. Então, que todos nós possamos vibrar bastante para que possamos sair daqui com mais um aprendizado para as nossas vidas. Não nos esqueçamos, que na coordenação técnica nós temos o Wagner Aranha, o Vitor Ferraro e José Tadeu também no aprendizado para coordenar os equipamentos. Então vamos acompanhar nosso querido Rubens Alves. Bom, o livro de mensagem, sempre melhor, para coisas novas, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, enfim, um novo modo de ser. Como afirmou o mestre, numa síntese perfeita, vinho novo é posto em vasilhas novas. Quase todos nós, porém, queremos vinho novo, mas ainda utilizando vasilhas velhas. Pretendemos uma vida nova, mas não abandonamos as coisas velhas que estão empoeiradas dentro de nós. Quantos almejam uma vida mais feliz, contudo vivem se contaminando pelas recordações tristes do passado, que teimam em não deixar para trás, e com isso impedem a felicidade de se aproximar. Querem que Jesus lhes traga felicidade, mas não escutam o Mestre, que tanto exaltou o perdão como condição para ser feliz. O amor é a nova coleção da nossa vida. Vamos nos vestir de coragem, alegria, bom ânimo, perdão, confiança e perseverança, e somente assim, com novas roupas, a vida se renovará para nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sobre certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que
sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então vamos nesse momento procurando nos sintonizar aqui nesse salão, procurando esquecer todas as nossas dificuldades do dia a dia, para que possamos estar em sintonia com o nosso palestrante que preparou com tanto carinho esse tema do Evangelho, que possamos assimilar as suas palavras e que possamos pô-las em prática no nosso dia a dia, sempre no intuito de nos melhorarmos cada vez mais. Assim pedimos, Senhor, que nos dê a sua paz, a sua luz, a sua compreensão e, acima de tudo, a compreensão das palavras do nosso amigo Sebastião. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa, na rede social. Bom, essa noite vamos falar sobre Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Por que é o tema dessa noite? No mês passado, precisamente em 18 de abril, foi comemorado 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Ou seja, 164 anos de Espiritismo. Porque o Espiritismo foi lançado, foi uma palavra cunhada pelo próprio Allan Kardec. Até abrir um parênteses aqui, às vezes as pessoas falam, a Bíblia condena o Espiritismo, que está escrito lá. Não, na época que foi escrito, nem tinha a palavra Espiritismo. Então, é questão de traduções, porque foi cunhado há 164 anos essa palavra, Espiritismo, que é a nossa doutrina. E o que podemos considerar também um pouquíssimo tempo, 164 anos, em relação ao próprio cristianismo, que tem aí 2000 anos de existência. E se compararmos ainda com outras religiões, budismo, islamismo, judaísmo, essas então são milenares e também tem muito e que ensinar. Mas você vê que, comparativamente, o espiritismo é bem pouquinho tempo. E vamos falar hoje especificamente sobre o codificador da doutrina, ou seja, Allan Kardec, o codificador. O que é o codificador? É o organizador da doutrina espírita. Não é o pai da doutrina, o inventor da doutrina, é o codificador da nossa doutrina. E falaremos um pouquinho da sua primeira obra, a primeira obra que é o Livro dos Espíritos. Bom, falando de Kardec, vou puxar o francês aqui. Hippolyte Léon Denisard Rivali, acho que é assim que se fala, nasceu em Lyon, na França, 3 de outubro de 1804. Foi criado no protestantismo, iniciou seus estudos em sua cidade natal e, desde jovem, já tinha uma certa inclinação para os estudos de ciência e filosofia. Foi levado, desde bem jovem ainda, para estudar na Suíça, no Instituto de Educação Pestalozzi. Abrindo um pequeno parênteses aqui, sim, Allan Kardec teve contato com o senhor Johann Henrique Pestalozzi, que é educador renomado da época, até hoje, na Suíça. E Kardec teve contato e estudou no Instituto de Educação Pestalozzi. Só para dar uma continuidade, e Pestalozzi, ele é precursor de Isaac Newton, que é precursor de René Descartes. Então, se a gente puxar aí, vamos ver que só tinha gente fraca, Só gente que não sabia de nada. E Kardec se formou como pedagogo em 1824, aos 20 anos de idade. Kardec dominava os idiomas alemão, inglês, holandês,
italiano e espanhol. Tinha conhecimento de física, química, anatomia e astronomia. Durante anos participou de estudos sobre magnetismo, sonambulismo, transe e entre outros. Bom, até aqui eu falei só uma pequena parte do currículo de Allan Kardec, para não estender muito, que temos o tempo aqui. Falei uma pequena parte. Aí eu pergunto para vocês, Allan Kardec tem alguma credibilidade ou não? Essa segurança que precisamos de ter, né? Tem alguma credibilidade ou não? Quando foi determinado para ele dar o início, todo esse estudo, todo esse acontecimento, o plano espiritual, você acha que escolheu qualquer um, né? Ou já tem um trabalho da espiritualidade aí na escolha de Allan Kardec? É isso que a gente precisa de refletir. Então vamos segurar um pouco agora sobre nosso querido Allan Kardec e vamos fazer um outro estudo aqui só para relembrar um pouco de história lá, né? E voltarmos entre os séculos 17 e 18, anos de 1650 até finalzinho de 1800. 1650 até 1800. E não vamos entrar em muitos detalhes, só para a gente situarmos um pouco da realidade da época. Então, na época, a Europa estava borbulhando. Tínhamos, nesses dois séculos, 18 e 19, Revolução Francesa, que se falava em igualdade, liberdade, fraternidade. Tínhamos também, no campo da tecnologia, Revolução Industrial na Inglaterra, o colapso de algumas monarquias, aristocracia, e até mesmo o questionamento da própria Igreja Católica, que era totalmente predominante na época. Então, esses dois séculos, 17 e 18, foi anos de grande avanço assim, da humanidade, foi anos chaves. E só para situarmos um pouco mais, e sem querer alongar muito, nós precisamos de entender esses acontecimentos históricos para saber o quanto foi importante esse século, esse período para a humanidade. Aí podemos refletir, por que justo nessa época surgiu o Espiritismo? Era uma época de surgimento de novas ciências, novos conhecimentos, novas filosofias. Surgiu também iluminismo, positivismo e até mesmo evolucionismo de Charles Darwin, que era contemporâneo de Allan Kardec, da teoria da evolução, e a teoria da evolução de 1859. Allan Kardec, o Espiritismo iniciou em 1857, 2 anos antes. Bom, deu para entender que o clima estava propício na Europa para novos fenômenos, novos acontecimentos. E foi justamente nessa época, então, que surge o Espiritismo, a nossa doutrina. Então, com esse contexto histórico, com esse contexto de quem que era a pessoa de Kardec, chegamos ao Espiritismo. E como surgiu? Eu vou contar brevemente. No meio de toda essa borbulha, de todos esses acontecimentos, tinha um fenômeno na época que chamava mesas girantes. Mas por que aconteceu assim? Para chamar a atenção. Para chamar a atenção na sociedade, tinha que ser um negócio que chegasse para valer. Só que essas mesas girantes na época eram um showzinho, alguma coisa de espetáculo para alguns membros das sociedades. E Kardec foi convidado por um desses membros, que é o seu Fortier, para assistir uma dessas apresentações. E eu vou te falar, hein? A princípio ele refutou a ideia. Isso é magnetismo, eu já conheço, eu sou físico, eu já sei tudo isso daí, mas teve uma insistência. Vamos lá assistir, é algo novo. E ele refutou, ele não queria. Mas para encurtar a história, essa história tão bonita, rica e interessante, após Kardec foi, e após assistir e analisar alguns fenômenos, Kardec
chegou à seguinte conclusão. Assistiu os fenômenos, viu o que estava acontecendo, se propôs a entender o que estava acontecendo, e ele chegou à seguinte conclusão, que é até uma frase famosa nossa do Espiritismo. Para um efeito inteligente, temos que ter uma causa inteligente. Então ele parou de pensar no que acontecia, essa cadeira subia, descia, e falou, mas o que causa isso? A preocupação dele é qual era a causa, não o efeito. Opa, aqui começamos a falar sobre o quê? Intervenção do mundo espiritual, intervenção do mundo dos espíritos. Daí em diante, de 1900, nós estamos em 1855 a 1857, durante 2 anos antes, Kardec estudou sistematicamente esses fenômenos, acompanhando 3 médiuns na época, que eram as irmãs Caroline e Julie Baldin, Ruth Jaffé e a senhora Plaines Maison, que eram 3 médiuns. E Kardec ficou 2 anos fazendo perguntas e respostas, estudando com metodologia a resposta dada por essas pessoas. E em 18 de abril de 1857, lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Então, ele não foi do jeito que a gente tem ele hoje, que hoje ele tem 1019. Ele começou com 501 perguntas. E após um trabalho mais amplo, com vários médiuns aí do mundo todo, porque o livro foi distribuído, a gente precisa de encurtar aqui, mas teve o procedimento da fogueira, foram queimados alguns livros, mas passando toda esses problemas, surgiu em 1959, 2 anos depois, o livro que temos hoje, com 1019 perguntas. Então, iniciou-se assim, no planeta Terra, as luzes do plano espiritual, que é essa doutrina que nos mostra definitivamente muitas respostas às dúvidas da humanidade. Nessa doutrina espírita, que para nós, espíritas, consideramos o Consolador prometido por Jesus, que fomos ler no Espiritismo, é o nosso Consolador prometido. Essa doutrina, que entendemos sim como ciência, filosofia e religião. E tem 2 pontos principais, que é a fé raciocinada e a caridade. É o nosso guia para entendermos e vivermos melhor, entender melhor e viver melhor, para sabermos de onde vemos, para onde vamos, aceitar as coisas com resignação quando for o caso, mas também sabemos da nossa responsabilidade com o livre-arbítrio, entendemos de uma justiça divina, entendemos e acreditamos numa justiça divina, que não existe vítima, não existe, as coisas não são por acaso. Entendemos a lei de causa e efeito, e etc, etc, etc. Então, que possamos estudar essa doutrina, que possamos estudar o Livro dos Espíritos. Quando? Sempre para o resto da vida. Esse presente, deixado por Kardec, e com o respaldo de Jesus, porque ele sim falou do Consolador prometido. Esse Consolador que fortalece nossa fé e nos dá esperança dioturnamente. Estudemos Kardec, seguimos Jesus, principalmente nos dias atuais, para que possamos superar e seguir em frente na nossa marcha evolutiva. Boa noite a todos e obrigado. Vamos então, neste momento, nos colocando numa posição confortável,
Vamos fechando os nossos olhos. E junto com os nossos mentores individuais, vamos nos ligando a toda essa espiritualidade amiga, os mentores deste trabalho, os mentores da nossa casa de paz e amor. E assim juntos e unidos, vamos trazendo em nossa mente a figura do Mestre Jesus. Visualizando esse Mestre abrindo os braços para nós, nos acolhendo com muito carinho, nos incentivando a seguirmos em nossa caminhada. E desse Mestre bondoso, emana uma luz imensa, uma luz intensa, que chega até nós, no alto da nossa cabeça neste momento. Chegando ao nosso centro de força coronário, nos ligando com toda essa espiritualidade amiga. E essa energia, essa luz, essas benesses, passa a correr por todos os nossos centros de força, passando pelo frontal, atuando em nossos pensamentos, para que tenhamos sempre os melhores pensamentos. Pensamentos otimistas, pensamentos positivos, pensamentos de dias melhores. Essa luz, essa energia segue ao laríngeo, atuando em nossa fala, para que possamos ter sempre as melhores palavras, palavras amigas, palavras edificantes, palavras de incentivo e de esperança. Segue para o nosso centro de força cardíaco, atuando em nossos sentimentos, para que tenhamos sempre os melhores sentimentos de carinho, de afeto, que possamos ter sempre a empatia, a benevolência, a compaixão para com nossos irmãos, e que possamos pensar sempre no perdão, perdoar e dar o perdão. Essa luz, essa energia, segue para o nosso centro de força gástrico, fazendo nesse centro uma higienização profunda, tirando de lá todas as energias negativas que lá acumulamos, pela nossa raiva, pela nossa insegurança, pelos nossos medos. E essa higienização limpa, deixa livre, leve esse centro de força, equilibrando assim as nossas emoções. Segue para o centro de força esplênico, no fortalecimento das nossas forças físicas. Passa para o genésico, nesse centro co-criador, aproveitando toda essa energia, direcionando para a criação, para o equilíbrio, para a paz. Segue para o básico, nos equilibrando, nos fortalecendo. E do básico subindo toda a nossa coluna vertebral, nos deixando ereto, firmes e fortes para enfrentarmos todas as dificuldades. Chegando novamente ao topo da nossa cabeça, fechando o ciclo, e assim, por toda essa energia circulando em nós, nos sentimos neste momento mais leves, mais tranquilos, mais equilibrados e mais harmonizados. E assim, estando dentro deste equilíbrio, agradecemos a toda essa espiritualidade por essas benesses recebidas. E vamos nesse momento compartilhar um pouco de tudo isso, de todas essas benesses que recebemos, doando um pouco de energia e de vibrações a todos os nossos irmãos necessitados neste momento, talvez de bens materiais, de bens espirituais, vibrando por todos os nossos irmãos de caminhada que estão doentes do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Que todos possam receber
as nossas vibrações de amor, de carinho, de afeto, que possam receber as energias junto com seus mentores individuais, energias de fortalecimento, energia de refazimento, que sejam perseverantes e que sejam também esperançosos na superação desses momentos difíceis. E assim, vibrando pelos nossos irmãos, vamos então até os nossos lares nesse momento. Que essa espiritualidade amiga leve também todas as nossas vibrações para que faça uma higienização profunda em nossos lares, tirando de lá todas as energias negativas que lá levamos ou que lá mesmo criamos, que possa ser colocada as energias da paz, do amor, da serenidade, e que também possa envolver a todos que lá moram, que vivam lá, num equilíbrio, numa harmonia e numa tranquilidade. Que nossos lares possa reinar sempre a paciência, a tolerância, o respeito, a união, e que assim possa permanecer harmonizada por um longo período. Retornando até a nossa casa de paz e amor, vibremos por esta casa, para que possa ser envolvida em muita luz, em muita paz. Esta casa que nos dá sempre os ensinamentos, que nos dá o acolhimento, que nos dá as boas energias de refazimento. Que esta casa seja envolvida em muita luz e que assim permaneça como um farol a levar benesses a todos aqueles que aqui chegam ou a todos aqueles que se ligam a esta casa em pensamento. Que essa casa possa ser o porto seguro da recuperação, do refazimento de todos aqueles que necessitam. E assim, depois de receber as boas energias, de compartilharmos um pouco de tudo aquilo que recebemos, vamos nesse momento fazendo a fluidificação das nossas águas. Vamos junto com toda a espiritualidade amiga, com todos os físicos, farmacêuticos, biólogos da espiritualidade, que vão na fauna e na flora, retiram de lá todos os fluidos necessários para transformar isto em substâncias que possam chegar até nossas águas agora, tornando as nossas águas um bálsamo, um fluido terapêutico. E que possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto e fazer uma oração a todo momento que ingerirmos esta água. E assim, depois destes momentos e desta noite que tivemos, da mensagem que foi nos passada do codificador da nossa doutrina, depois de termos recebido de toda essa espiritualidade amiga, as benesses, o amparo, e por doarmos um pouco, é que agradecemos à espiritualidade amiga por ter estado conosco e principalmente agradecemos a Jesus, o nosso amado Mestre, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos, pela oportunidade que tivemos de estarmos nesse momento recebendo todas as benesses. Que esse Mestre Jesus possa nos envolver na sua luz, na sua paz, que nos abençoe, para que tenhamos uma semana de muita paz e de harmonia, e que ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos. Vamos sair tranquilos, calmos, sem aglomerações. Até terça que vem.